Som. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a todos a paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Vamos orar. Abra sua Bíblia em Esdras. Esdras, capítulo 1. Esdras está depois de 2 Crônicas. Você vai achar ali Gênesis, Deuteronômio, Josué. Depois vem um pouquinho, depois vem Samuel, um pouquinho de Juízes, Samuel, Reis, Crônicas. Aí você encontra Esdras, depois de Crônicas. Esdras capítulo 1. Aleluia. Esperar todos acharem. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. O amém foi mais ou menos, hein? Esperando um pouquinho. Vamos lá, todos acharam? Amém. Aí. Irmãos, nós vamos fazer o seguinte nessa mensagem. Tem alguns versículos que eu vou ler conforme a mensagem, mas para nós ganharmos tempo, eu vou escolher algumas pessoas para lerem esses versículos. Você que não vai ler os versículos, preste tão somente atenção naquele que irá ler, mas não abra o versículo. Você pode anotar se você quiser, mas não abra o versículo para que você preste mais atenção e a gente aproveite mais o tempo. Pode ser? Amém. Amém? Amém. Respondo de novo. Sabe por quê? Como eu sempre falo de quarta-feira, hein? Esse amém xoxo é muito ruim. Jesus. Vamos fazer um amém mais avivado para o Senhor. Hoje é domingo, a gente deu uma descansadinha, então vamos dar o nosso melhor para Deus. Amém? Amém. Olha que coisa gostosa de ouvir. Imagine como o Senhor Jesus nos alegra. Vamos ler Esdras capítulo 1. Eu vou ler para nós. O decreto de Ciro. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão, ou seja, foi enviada uma mensagem por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é por todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Glória a Deus. Amém? Amém. Bonita chamada, né? Chamando o povo para edificar Jerusalém. Vamos falar um pouco sobre Ciro, para você entender. Ciro foi um rei muito privilegiado. Você sabe que a Bíblia deixa claro que as autoridades, elas são escolhidas muitas vezes por Deus e outras vezes não. Às vezes sim, às vezes não. Não é toda autoridade que é colocada diante de pessoas e essa autoridade, essa pessoa que tem poder sobre um país, às vezes até sobre uma igreja. Graças a Deus, nossa igreja é um escolhido, é pelo Senhor, é uma bênção de Deus. Mas falando em geral, não é sempre que é Deus que escolhe. Se eu não tenho algumas passagens, em Atos, não precisa abrir, em Atos 13, 22, a Bíblia fala sobre Davi. Diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Em 1 Samuel 16, fala quando Deus escolheu Davi. Deus realmente enviou o ungido do Senhor para ungir aquele homem como rei. Mas Deus também fala, capítulos antes, se não me engano, 8. Isso aí. 1 Samuel 8, do 5 ao 7, mais ou menos. Todo o capítulo fala sobre um rei anterior a Davi, que não foi escolhido pela vontade de Deus, mas pela vontade dos homens. Saul. Deus não queria aquele homem como rei. Deus queria continuar usando o profeta para falar com o povo. Mas o povo
Após Saul veio um homem que Deus realmente escolheu, Davi. Eu não quero entrar falar sobre as atualidades que passam na televisão, nem vou falar sobre isso. Mas, na verdade, o objetivo não foi esse, que tem a ver com a palavra. Mas as autoridades são escolhidas nem sempre pela vontade de Deus. Muitos problemas que acontecem nos dias de hoje são culpa da população. Porque Deus não escolhe líderes que vão trazer tristeza, derrota, problemas para as pessoas. São as pessoas que não sabem, com a sua, vamos dizer assim, com a autoridade que lhe é dada como povo, que não sabe escolher líderes, que não sabe perguntar para Deus qual é a sua vontade. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 23, que nós temos o livre-arbítrio, né? Diz assim lá: tudo me é lícito fazer, eu posso fazer da minha vida o que eu quiser, em outras palavras, mas nem tudo que eu faço me convém. Então o líder, ele pode ser escolhido pela vontade de Deus ou pela vontade do povo. Se for pela vontade do povo, o povo sofre mesmo. E depois um começa a culpar o outro, mas no fundo, o culpado é o povo que colocou a pessoa ali. Então, voltando agora para Ciro, né? Quem era Ciro? Ciro era rei da Pérsia. E alguns antecessores de Ciro, você deve ter conhecido, falado, já ouvido falar na palavra sobre Nabucodonosor, rei da Babilônia. Todos ouviram mais ou menos falar sobre isso. Nabucodonosor, rei da Babilônia, mais ou menos o quarto ou quinto antecessor, que veio antes de Ciro, bem antes. Ele era governador, ele era imperador, governador, né? Presidente, vamos dizer assim. Ele governava Babilônia. Eu estou falando isso para você ver quem é Ciro. Qual o testemunho que Ciro teve da palavra de Deus? Ciro foi um homem ungido, foi um rei de Deus, escolhido por Deus. Mas ele se permitiu ser de Deus. Ele teve que escolher entre a bênção e a maldição. E ele preferiu a bênção. Olhando para o que Ciro viu, quando Ciro começou a reinar, ele lembrou de Nabucodonosor. Nabucodonosor era rei de Babilônia, como eu já disse. Nabucodonosor foi um homem, certa parte da vida, escolhido por Deus. Deus abandonou o povo de Judá, o povo de Israel, porque o povo de Israel não queria Deus sobre a sua vida. Eles queriam tomar as decisões e viver segundo suas próprias vontades. Então Deus abandonou esse povo. E Deus estava com Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, Deus era com ele. Ele não invadiu Jerusalém. Ele não destruiu a terra do povo de Deus pela vontade da carne dele. Foi o Espírito Santo que mandou aquele homem lá. A prova disso é que ao chegar lá, ele manda o seu capitão dizer: solte Jeremias, o profeta de Deus. Dê para Jeremias todas as terras de Israel. E manda ele olhar. E manda ele escolher o que ele quiser. Porque ele é o ungido do Senhor. Aleluia. Nabucodonosor fez isso. Ele era um homem que teve a visão de Deus. Sabe o que ele fez? Bonito, achei muito bonito. Todos os arrogantes foram levados prisioneiros para a Babilônia. Mas todos os pobres e necessitados foi lhes dado todas as terras. Porque não tinham nada para comer, não tinham lugar para morar, não tinham casas. Então ele falou aos necessitados, aos humildes e aos pobres: Deus manda eu dar toda Israel. Aleluia. Aquele homem não invadiu, melhor, Jerusalém pela vontade da carne, foi Deus. Deus deixou de usar o que se chamava povo para usar Nabucodonosor, que não se chamava povo de Deus. Mas passado um tempo, isso Ciro sabia de tudo isso. Passado um tempo, Nabucodonosor colocou toda a sua arrogância no coração, voltou a adorar suas imagens, e anos depois ele vira olhando para todo o seu reino e diz assim: olha, tudo isso aqui foi conquistado pelo meu poder, pela minha glória. E a arrogância faz esse homem cair. Ele perde tudo. A Bíblia diz que ele virou um animal. Na verdade, se você ler ali, significa que esse homem foi jogado como um mendigo na rua. Esse homem cresceu pelos no seu corpo, ele não fez a barba, ele não
não cortou o cabelo, ele ficou com problemas mentais devido ao tudo que ele tinha e ao nada que ele ficou, a ponto que esse homem se comportava como um animal. Ele não se transformou num animal. Ele ficou como essas pessoas de rua, que às vezes perdem a consciência e não sabem mais o que fazem. E então, quando ele reconheceu, se não me engano, 7 anos depois, ele reconhece que só o Senhor é Deus. Aleluia. E tudo que ele tinha veio de Deus. Glória a Deus. Ele é colocado de volta no poder. Ele adora, ele diz que todos adorem o Rei dos Céus, porque só Ele me deu tudo que eu tenho. Esse homem morre cristão. Passando esse tempo, veio Belsazar, o seu filho. Belsazar, arrogante, não ouviu esse bom testemunho do seu pai. Ele pega todos os utensílios, todos os objetos que foram tirados da casa do templo do Senhor. Quando o pai dele, Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, ele tomou alguns utensílios da casa, do templo, da igreja. Eram de ouro, prata, bronze. E ele, Belsazar, filho de Nabucodonosor, pega esses utensílios para usar para si próprio, para os seus governantes, com prostitutas. E ali ele faz uma festa cheia de prostitutas, chamadas concubinas, né? Não era mais nada além disso. Várias prostitutas, vários homens, todo mundo bebendo e fazendo coisas horríveis diante do Senhor. Então aparece uma mão, ele viu uma mão. Lembra da mãozinha? Daquele filme lá da família Adams? Foi exatamente assim. Ele viu uma mão escrevendo, só a mão. A Bíblia diz, a mão escreveu uma mensagem na parede. Essa mensagem foi lida por Daniel, e Daniel disse que ali estava escrito que o reino seria tirado de Belsazar. Foi tirado. Na mesma noite que ele viu isso, os medos e os persas, vamos dizer assim, mais fácil você entender. Os persas invadiram Babilônia. A Babilônia caiu e passou a ser chamado Pérsia. A grande Pérsia. A grande Pérsia, o grande país dos medos e dos persas. Dário, então entra, o rei Dário. Quando o rei Dário entra, ele era um homem religioso, porque ele teve muita amizade com Daniel. É nessa época que Daniel é colocado na cova dos leões. Ele tem muita amizade com Daniel, mas mesmo vendo Deus tirar Daniel da cova dos leões, ele ainda diz que o rei de Daniel deve ser honrado, mas ele não adora esse Deus. Ele é apenas religioso. Após Dário vem Ciro. Quando Ciro ele entra como rei, ele tem todos esses testemunhos. E ele tem que escolher entre a bênção ou a maldição. Servir ou não servir a Deus. Andar com Deus ou andar segundo a minha vontade. Se ele fosse como Nabucodonosor, ele seria uma pessoa inconstante na presença de Deus. Há pessoas que são assim, que dizem, eu já escolhi a bênção, eu estou na casa do Senhor, mas nem sempre é assim. Há pessoas que são como Nabucodonosor, hoje ela é fiel com o Senhor, mas quando as coisas vão bem, quando o casamento está bem, quando o filho não tem problemas de saúde, quando as posses financeiras estão ótimas, não está faltando nada no seu celeiro, quando tudo vai bem, a pessoa se enfraquece. E ela já não busca mais o Senhor. Quando ela começa a sofrer, ela volta a servir a Deus. Há pessoas que vivem entre a bênção e a maldição. E há pessoas que são assim, às vezes, dentro e fora da igreja. Até dentro. Porque quando as pessoas sofrem, às vezes elas buscam mais a Deus. Eu falo de mim mesma, eu também tenho que me vigiar. Mas quando elas estão bem, elas deixam de orar como elas oravam, né? Elas deixam de buscar como elas buscavam. Um emprego novo, um namoro, um noivado, alguma coisa que me toma mais do tempo, aquilo me afasta um pouco mais de Deus, e a gente algumas pessoas começam a achar que elas não precisam mais de Deus como outrora, porque Deus já está abençoando. E como Nabucodonosor, elas não vão
percebendo, mas elas vão caindo. Ciro sabia disso. Ciro sabia que tem gente como Belsazar. Belsazar, o problema dele é que ele pegou tudo que era de Deus e usou para o mundo. Existem pessoas que têm dons do Espírito Santo, mas essas pessoas pegam os seus dons e sabe o que elas fazem? Jogam no bolso e esquecem desse dom. Porque elas acham que dom tem que aparecer aqui na frente do púlpito. E se não for aqui na frente do púlpito, ela não usa o dom. Ela gosta de cantar aqui. Ela não gosta de ir no hospital cantar para um doente. Ela gosta de pregar aqui. Ela não vai até a vizinha falar do amor de Jesus. Ela usa os dons às vezes para benefício próprio. E às vezes louvando ao Senhor com o coração vazio. Outras vezes pega esse dom e começa a cantar músicas que não provém de Deus, que só falam de besteiras. Metade com o Senhor, metade músicas que falam de bobagens. Às vezes a pessoa tem uma família e ao invés dessa pegar essa família e ler a Bíblia, orar junto, né? Não, cada um de um lado. O marido ora de um lado, a esposa ora do outro, porque ninguém tem tempo para ninguém. Não faz aquela comunhão, aquela aliança em família, orando junto, buscando junto. Não pega a Bíblia para ensinar o filho. Pega a bênção que Deus deu e joga para as pessoas lá fora influenciarem. E aí as pessoas se perguntam: eu estou na casa de Deus, mas a minha família está tão problemática. Por que ela está tão problemática? Porque às vezes eu peguei essa família e eu disse: Deus cuida. O que eu posso fazer, Deus não fará. Deus não vai levar a palavra para o meu filho. Se eu conheço a palavra, eu preciso levar. Glória a Deus. É como um cultinho. Que agora eu me forcei. Eu fiz um propósito de fazer sempre um cultinho com a minha filha. Então todo dia, a hora que ela acorda mais tarde, né? Acorda cedo, acorda mais tarde. Eu pego a Biblinha. Ela não tem paciência, tem 1 ano e 2 meses, não tem paciência para ouvir nada, tem que ser muito rápido. Então eu coloco um vídeo, a gente canta uns 2 louvor. Normalmente é 1,5, porque lá pelo meio ela já não quer mais cantar. Ela quer sair andando. Então 1,5 a gente canta. Após um tempo eu vou lá e leio uma palavrinha que eu explico em 1 minuto ou 30 segundos. Para ele entender. E depois a gente faz um amém em nome de Jesus, amém, porque ela já quer sair saracutiando para todo lugar. Mas é importante. E tem dado resultado. Ela não entende, mas ela pega a Biblinha e quando ela pega, ela fica, ó. Glória a Deus. Então eu mostro para ela, ó, o anjinho, ó, Jesus, ó. Aí ela abre, ela não gostava muito de abrir. Agora ela abre e fica procurando as figuras. Ela entendeu que aquilo é importante, as figuras, mas naquele livro. A família é importante. Tem pessoas que são como Dário. Elas admiram, Dário admirava Daniel. Admiram aqueles que buscam e se esforçam. Mas ela mesma não se esforça. Sabe? Eu vou dizer para você, essa palavra é para cristão ou não cristão, é para mim. Eu preciso resolver. Aleluia. Se eu vou querer a bênção ou a maldição. Porque se hoje eu busco a bênção e amanhã não busco mais, é em 1 segundo que o diabo te passa uma rasteira e tira você da presença de Deus. Isso é uma realidade. É 1 minuto para você sair brigando com a pessoa que você ama, por causa que naquele dia você não leu a Bíblia. Você já reparou nisso? É 1 minuto para você perder a paciência. É a bênção ou a maldição. Eu preciso fazer essa escolha todos os dias, meus irmãos. Aleluia. Porque aquele dia que eu falo assim, não, mas o jogo vai passar mais cedo. Se vai ser de manhã, eu vou ler a Bíblia depois. Depois eu vou almoçar, depois aparece alguém, depois você deixa Deus, depois você esquece de tanta coisa. Mas o diabo não se esquece que você se enfraqueceu. E ele ataca você naquele dia. Vamos escolher a bênção ou a maldição. Precisamos determinar isso. Porque você vai falhar e eu também. Mas se você determinar no seu coração, você vai falhar menos. Você tem mais chance de ser feliz. Se um dia que resolver, peraí, a bênção ou a maldição? A bênção. A bênção. A bênção. Ele disse: eu tenho todos os reinos da terra dado por Deus nas minhas mãos. Mas se eu escolho a bênção, Aleluia. eu não agradarei o mundo que está nas minhas mãos. Eu agradarei ao Senhor. Aleluia. Eu agradarei ao Senhor. Aleluia, E Deus. sabe que lendo essa palavra, a segunda coisa que me veio
O Espírito Santo disse para mim, após escolher a bênção ou a maldição, o que ele fez? Segunda coisa que nós precisamos saber. Deus te criou para um propósito. Qual o propósito que Deus tem na sua vida? Tinha um porquê. Qual o propósito que Deus tem para você? Aleluia. Propósito, irmão, não só. Deus tem vários propósitos na vida de todos nós. Vários. Quais os propósitos da vida de Ciro? 2 principais. Primeiro, reedificar os muros de Jerusalém. Aleluia. E reedificar o templo. Esdras só fala de reedificar o templo, mas Esdras e o livro de Neemias foram encontrados juntos, são um livro só na realidade. Quando encontraram os escritos de Esdras, encontraram junto de Neemias, dividiu-se em 2 livros, porque Esdras e Neemias é a mesma época, é a mesma coisa. Aleluia. É o mesmo rei. Lá, Artaxerxes, quando fala em Neemias, tão somente basicamente um título. O nome dele era Ciro. É o mesmo rei. É o mesmo. Você encontra aqui falando sobre, de uma certa forma, sobre Neemias, sobre a reedificação dos muros. E lá em Neemias você encontra sobre Esdras. Então tinha 2 coisas para ser edificadas: os muros e o templo. O templo, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 6:9 que nós somos o templo do Espírito Santo. Aleluia. Diz, não sabeis vós que vocês são o templo do Espírito Santo? Aleluia. O que significam os muros? Dentro Glória dos a Deus. muros haviam casas, Louvado seja o Senhor. famílias. É a sociedade em qual vivemos. Ali era uma sociedade, né? Ali era na verdade uma comunidade. Sociedade, quando a gente fala, normalmente é país. Comunidade normalmente é o meio que você vive. Glória a Deus. Ali era uma sociedade, não deixava de ser um país. Glória a Deus. Então, dentro daquela sociedade, isso significa os muros, porque tinham várias famílias, era uma sociedade, realmente era um país, sim. Agora eu quero dizer uma coisa para você. A primeira coisa que a gente precisa edificar na nossa vida, aprendendo com o Ciro, é nós que somos o templo. Sabe qual é o maior propósito que você tem que ter? Você. Às vezes a gente perde muito tempo se preocupando com as coisas que Deus tem que fazer na nossa vida. A gente perde tempo. Eu muitas vezes perco tempo com isso. Perdi, não, Jesus, não perdi tempo com isso não. A gente perde muito tempo se preocupando demais com o que eu preciso fazer para Deus. Eu preciso fazer mais para Deus em tal área, em tal ministério que eu tenho. Eu preciso edificar minha vida financeira, eu preciso trabalhar mais, eu preciso pedir uma porta de emprego melhor para Jesus. Eu preciso de emprego. Eu preciso trazer o melhor para minha família, eu preciso de móveis melhores, eu preciso de uma saúde, eu vou cuidar da minha saúde, vou cuidar disso, vou cuidar daquilo. Nós colocamos objetivos, mas não entendemos que o principal propósito de Deus é a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Deus te pergunta, vai bem a tua alma? Tens muitas vezes preocupado com tantas coisas, mas você já parou para se perguntar se vai bem a tua alma? Aleluia. Se vai bem a sua mente e o seu coração? Jesus não morreu para te dar uma casa linda. Jesus não morreu na cruz preocupado com a sua saúde física também, mas o principal não é a sua saúde física. Que não adianta estar bem fisicamente e uma alma que está faltando alguma coisa. O qual a pessoa acorda triste, vai dormir triste. A pessoa vem à igreja, mas ela começa uma segunda-feira triste, ela passa uma terça-feira pior, e no final da semana ela não sabe o que ela tem. Vai bem a tua alma? Deus pergunta para mim, vai bem a minha alma? Você é o maior propósito que você tem que ter. Glória a Deus. Às vezes nós fazemos tanto pelas pessoas, nos preocupamos tanto com filhos, esposo, esposa, amigos, amigas, namorado, namorada, com tantas pessoas. Mas quantas vezes você olhou para você? Quanto tempo você tem tido para você? Você é o principal propósito de Deus. Aleluia. Segundo propósito, edificar os muros. Aí sim, Deus quer nos usar como ungidos do Senhor. Aleluia. Aí sim, Deus quer
fazer alguma coisa na sua vida. Glória a Deus. Quando o primeiro propósito vai bem, aí sim você pode pensar em ter um emprego melhor. Aí sim você pode pedir para Deus uma pessoa, porque você não quer viver sozinho pelo resto da vida. Aí sim você pode pensar em comprar móveis. Aí sim você pode pensar na sua saúde física. Eu vou cuidar da minha saúde, eu vou fazer um exercício. Aí sim eu vou fazer para Deus melhor meu ministério. Mas se tudo que eu pedi não foi atendido, ou foi atendido metade, não me importa. Se o templo está de pé, eu vou para o céu. Eu tenho paz na minha mente, é isso que importa. Aí o restante Deus vai acrescentando. Vem buscar primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:3. Então Deus vai te usar. Então Deus, as bênçãos, bênção ou maldição. Então você vai conseguir ser bênção na sua área afetiva. Porque se você não se ama, como que você vai amar a pessoa que está do seu lado que tem defeitos? Porque se suportar é uma coisa, suportar uma outra pessoa é mais difícil. E vai dizer que não é. É fácil amar. Seja amigo, amiga, esposa, é fácil amar. Não é. As pessoas são diferentes, as pessoas têm personalidades diferentes, defeitos diferentes. Se você não se ama, você não vai conseguir amar as pessoas do seu lado. Se você não se cuida, você não vai cuidar dos outros como você merece. As pessoas também precisam. E se você não cuida de você, não adianta estar aqui na frente. Não vai funcionar. Uma hora vai começar a tropeçar. Uma hora as pessoas não vão mais se entender. Aquilo que você está fazendo vai começar a andar para trás. Sabe por quê? Se eu não administro nem a minha vida bem, logo eu não administro a minha casa bem, como que eu vou administrar as coisas de Deus? E às vezes queremos ser maravilhosos pregadores, não administramos nem a nossa alma. Como administraremos um grupo? Depois não entendemos porque vive caindo e levantando. Cuida de você. Depois Deus vai ajudar você a cuidar da igreja. Depois Deus vai ajudar você a cuidar da sua família em primeiro lugar, antes da igreja. Cuida de você. Então Deus vai levantar você. Então Deus vai usar você. Então Deus vai fazer como usou o Ciro para reconstruir os muros de Jerusalém, para refazer o templo daquele lugar. Deus usou, ele enviou Neemias e deu para Neemias todos os materiais que precisavam para reconstruir os muros. Deus usou para enviar Esdras, o sacerdote que estava preso lá na antiga Babilônia, no reino dos persas. Ele enviou Esdras e falou: vai para Jerusalém, porque eu sei que você é um ungido do Senhor, você tem pregado para mim, pregue para aquele povo. Então Deus vai te usar. Então você vai ser bênção em todas as áreas. Aleluia. Mas uma coisa que o Espírito Santo estava me mostrando esses dias, eu estava meditando nessa palavra. Sabe que existem três coisas, eu acho, existem muitas coisas, né? Isso não é uma verdade total que eu vou dizer, não é uma totalidade, só esses três princípios. Mas eu quero falar desses três princípios. Para a gente ser bênção, a gente precisa se abster de alguma coisa. Para a gente conseguir vencer na vida, a gente precisa tirar algumas coisas para colocar outras. Abra Deuteronômios 28. Isso nós vamos abrir todos juntos, tá? Deuteronômios 28. Eu vou pedir, tinha vários versículos, mas estou dando uma resumida na mensagem. Vou pedir para o meu esposo ler o versículo 1 e para o pastor Denilson ler o versículo 15, fazendo um favor, em voz alta. Deuteronômios 28, 1 e o pastor lê o 15. Amém. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Deuteronômio 28:15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Agora você olha aqui para mim e presta atenção nesse versículo. Esse você não precisa abrir. 1 Coríntios 9, 25.
Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Todo atleta corre para alcançar, o objetivo dele é uma medalha. Aquilo vai perecer, um dia vai deixar de existir, né? É um material, feito de um material que vai, né, eterno. Mas nós não, uma coroa incorruptível, é isso que ele está dizendo. Os céus, assim corro também eu, não sem meta. Sem meta não. Assim luto, não desferindo golpes no ar. Mas eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. Aleluia. Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha que interessante o 25. Todo atleta em tudo se domina. Se dominar. Aleluia. Sabe que, olhando lá para Deuteronômios, ali disse: receberemos bênção se... Tem um porém, né? Não seremos abençoados no 15. Se... Aí chega aqui. Para nós alcançarmos, todo atleta, para alcançar alguma coisa, ele tem que se... A gente tem que se dominar. A gente tem que vencer a nossa carne. A gente tem que ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Fazer como Ciro. Ciro decidiu. Irmão, você não vai olhar para as suas falhas, você não vai olhar para os seus defeitos, você vai decidir. Você vai dizer: eu sou uma bênção. Aleluia. Eu viverei segundo a palavra. Eu vou dizer não para mim. Eu vou vencer o cansaço. Eu vou vencer a irritação. Eu vou vencer os meus piores defeitos. Eu serei uma bênção. Aleluia. Reina sobre mim o Espírito Santo. Não reinará sobre mim a vontade das pessoas, nem do mundo, nem do mal. Eu deixarei. Eu vou abster-me de mim mesmo. Aleluia. Eu vou ser como atleta. Eu vou me abster de ficar passeando. Né? Atleta não pode viver passeando, pode viver... Você vê pessoas que cantam, né? São pessoas que cantam profissionalmente, pessoas que não comem, não tomam muito sorvete. Um atleta ele tem que comer coisas saudáveis. Ele não vive de lasanha e picanha, porque ele sabe que isso faz diferença. Ele se abstém das coisas. Ele se abstém do divertimento. Em vez de se divertir, ele vai dormir mais cedo porque ele tem que treinar. Deus diz aqui, tem 3 coisas que eu quero falar para vocês. Nós precisamos nos abster. Primeiro, o que Ciro se absteve? Ele se absteve de 3 amigos. Um dos amigos dele era Neemias. Está lá em Neemias capítulo 1. Neemias era o copeiro do rei, que lhe pregava a palavra de Deus. Era o copeiro de Ciro. Não está aqui em Esdras, está lá em Neemias. E ele gostava tanto de Neemias, que quando Neemias pediu para vir para Jerusalém, ser um instrumento de Deus, guiado por Ciro, para reconstruir os muros, ele disse: mas quando você volta? Ele se absteve do outro amigo, Esdras, que lhe pregava o evangelho, porque ele disse: você é um sacerdote e faz a vontade de Deus. Vá, Deus está mandando você ir pregar o evangelho, reconstruir o templo. Ele se absteve de Neemias. Ele se absteve de Esdras. Ele se absteve de Daniel. Daniel é da mesma época. Na época de Ciro, Daniel estava com muitos anos de idade, quase à beira da morte, mas ele pegou a época de Ciro. O último rei que Daniel viu foi Ciro. Ele viu Nabucodonosor, ele viu Belsazar, ele viu Dário, e o último foi Ciro. Em Ciro ele morre. Ele tinha como amigo Daniel. Ele conhecia o testemunho de Daniel. Mas ele se absteve. Existem momentos que eu vou dizer para você vai andar só, que você vai ter que aprender a depender só de Deus, que a sua família não vai estar com você, que você não vai lutar em oração com a sua família, porque você vai orar sozinho, porque ninguém vai querer orar com você. As pessoas não vão entender o que você está fazendo para Deus, mas você vai ter que fazer sozinho. Às vezes você vai ter que ser aquela pessoa sozinha que serve a Deus no seu serviço, mas você vai ter que ser sozinho lá, sozinho para Deus. Às vezes tem coisas que até um cristão, a esposa, muitas coisas, não grava isso, por mais que a sua esposa seja uma mulher de Deus, tem coisas que ela tem falha e ela não vai entender. Você vai ter que orar por você e por ela. E tem coisas que o esposo também não vai entender. Você vai ter que orar por você e por ele.
E tem coisas que você vai entender juntos. Mas tem momentos da vida que você vai andar sozinho. Por mais que você ame o seu esposo, ele não vai trabalhar com você. Ele não vai fazer as lutas com você. Tem muita coisa que é sozinho. Sabe o que você tem que fazer? Sabe por que Deus faz isso? Para você depender dele. E não das pessoas. Eu preciso depender de Deus. Abster-se das pessoas que amam para passar a amar mais a Deus. Segunda coisa que esse homem se absteu: da abundância. Se você ler o capítulo 2 lá de Esdras, os judeus foram embora, eram 45 mil e uns quebrados de judeus. 45 mil pessoas. O povo era rico. Porque lá no capítulo 2 de Esdras fala que eles tinham servos e servas, camelos, jumentos, gado. Irmãos, era um povo que não servia, era servido. Porque eles entraram como escravos. Mas na época de Ciro eles não eram mais escravos. Era um povo riquíssimo. Quando esse homem abriu mão dessas mais de 45 mil pessoas, ele abriu mão de todo o comércio, de toda a influência financeira que esse povo tinha. Ele abriu mão do que esse povo sustentava ele mesmo. Você quer vencer? Você quer ser uma bênção? Se abstenha do seu tempo. Você quer ser uma bênção na sua vida profissional? Vai estudar, nem que você durma 4 horas por dia. Se Deus mandar você ir, é propósito de Deus, vai. Mas você tem casa e filhos. Se Deus está mandando você ir, é propósito de Deus. Seu esposo está dizendo sim, vai. Você quer vitória? Você quer ver seu filho não entrar naquele colégio que você sabe que é o problemático? Levanta e trabalha. Você quer pagar um colégio melhor? Você quer ter mais? Você quer ter coisas melhores? Você quer pagar o preço? Quer pregar o evangelho com sabedoria? Faça um curso. Faça um curso. Você sozinho não vai entender. Mas é difícil, não tem problema, eu vou. Eu tenho dificuldade de entender, eu vou. Você quer ser melhor? Se esforce. Abstenha-se do seu tempo. Às vezes, irmãos, para você ganhar, hoje você tem que tirar a mão do bolso e colocar aqui. Eu não sei o que Deus está falando para você, mas entendo o que Deus está falando. Você tira a mão do bolso e coloca e planta aqui. Você vai passar dificuldade financeira, vai ser difícil, mas amanhã você colhe aqui. E amanhã você vai ter mais tempo para servir a Deus, se hoje você trabalhar mais forte. Se hoje você se esforçar, amanhã você vai poder se dedicar mais à obra. Hoje o Espírito Santo está dizendo. Abster-se. Para terminar, ele se absteu dos seus aliados. Você pensa que os governantes de Ciro disseram: amém, você mandou 45 mil pessoas riquíssimas embora. Povo que sustentava a mim. Todo mundo ficou feliz, né? Não. Ninguém ficou a favor. Mas ele pensou: farei a vontade de Deus ou farei a vontade das pessoas que são meus aliados? Farei a vontade de Deus. Se eles não se agradarem, farei a vontade de Deus. E eles vão se dobrar à vontade de Deus. Farei a vontade do Senhor. Aleluia. E ele fez. Foi arrancado do cargo dele? Não. Permaneceu. Todos os reinos da terra estavam nas mãos desse homem. Porque nenhum governante dele não gostou. E nenhum era cristão. Mas não pôde tirar aquilo que Deus. Então, para terminar, ouça 1 Coríntios 9, 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, a incorruptível. Assim eu corro, também eu. Eu não corro sem meta, eu não corro por nada, eu não corro com ar. Mas eu esmurro meu corpo. Eu me reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha o mesmo a ser desqualificado. Amém? Amém. Que você possa, em nome de Jesus, tomar posse dessa vitória. Que você possa ser bênção na presença do Senhor. Eu passo a palavra para o pastor Denilson em nome de Jesus. Ele vai estar em oração.